Fala, seu lindo, beleza? Como é que você tá? Tá acompanhando a série? Tá assistindo os vídeos passados para entender o que tá acontecendo? Porque na aula passada, no vídeo passado, eu falei sobre algumas coisas que eu tava como pendência contigo. E por que eu não corrigi no vídeo passado? Porque era muito longo, era muita coisa que já tinha acontecido, muita coisa para absorver. Se você correu atrás por conta, ok. Eu não sei quando que esse vídeo vai ser publicado, mas provavelmente vai estar na sequência, então provavelmente uma semana depois desse vídeo. Se não, fica aqui comigo que eu vou explicar para ti o que acontece. Eu falei que, que eu estava te devendo a questão de tratar erros na API, porque a gente simplesmente retorna quando está tudo certo. Eu falei sobre as variáveis de módulos, eu falei sobre relacionamento e eu falei que a gente ia refatorar o insert. O que cabe aqui? A gente entender a questão de como que funciona aquelas variáveis de módulo e o porquê. Eu vou até contar minha história, que tem algumas coisas que aconteceram comigo que vale a pena te contar para você não cair nos mesmos erros. E depois a gente vai melhorar o nosso insert. Então, bora lá. Primeira coisa, se você abrir a sua account e ela estiver parecida, ela tem que estar parecida para funcionar. Recomendo que, se você inventou alguma coisa, então e deu certo aqui, se não, procura por enquanto, nesse tempo que você está criando essa API comigo, não inventa moda não. Faz do jeito que eu estou fazendo aqui para você não ter problema, não dor de cabeça. E aí depois você melhora o seu processo, vê coisas que é melhor para você. Beleza. A gente tem aqui o primary key. A gente tem também o derive. E a gente tem o foreign key type. Cara, eu lembro quando eu comecei a criar API, quando eu comecei a mexer com o Elixir, e eu falei, como é que eu faço para gerar ID binário? Eu não sabia, não tinha a mínima, e eu fui e repliquei o código. E basicamente o que a gente está dizendo aqui, tanto na primary key quanto na derive, é o seguinte: nessa estrutura, sempre você vai citar o ID como aqui, e no caso a primary key a gente está falando que ela é um binário ID para a gente tratar esse dado. Se você remover essas linhas, não vai funcionar. E o que acontece aqui na foreign key? Teve uma vez que eu estava desenvolvendo uma API que eu precisava de entregar, ela tinha que ter a foreign key. E eu testava, eu não lembro nem se foi uma API ou se foi um projeto em si. Foi uma API. Foi uma API que eu tinha que entregar. E na hora que eu fui entregar essa API, eu coloquei a foreign key normal, achava que ia funcionar como se fosse a ID convencional. E aí o que acontece? Quando eu comecei a quebrar a cabeça, falava que estava dando conflito de ID. Eu falei assim, mano do céu, o que é isso? E eu fui pesquisar o que estava faltando. A questão da variável do módulo está setado com a chave, a foreign key, que no caso aqui que é user, precisa setar como actor UI ID. Então na hora que eu usei essa sintaxe, funcionou, foi tudo beleza. Então basicamente essas são as variáveis de módulo que você vai precisar de se preocupar, beleza? Tranquilo, variáveis de módulo ok. Agora a gente vai para a questão de refatorar o insert. Vamos cair novamente aqui para o account. Se a gente for observar o nosso fluxo, ele está funcionando legal. A gente consegue tanto inserir o usuário quanto a conta. Só que numa preocupação que a gente pode pensar é o seguinte: imagina que você está criando uma API, onde, no caso nosso, pensando nesse exemplo, 300 requisições por segundo e de uma hora o servidor cai. Ele vai conseguir inserir o usuário normal, só que ele não vai conseguir inserir a account. Na hora que a pessoa for buscar a conta dela, ela vai ver que não tem uma conta. Aí o problema é, vai ficar a gente reclamando, vai acontecer bastante reclamação. Imagina que alguém que está consumindo, o usuário não vai gostar. E vamos supor que de 4.000 requisições, 400 deu errado, naquele exato segundo que a aplicação caiu. Então é um problema grande. Para a gente tratar esse problema, a gente vai usar o transaction com multi. Você pode pesquisar, entrar mais a fundo, principalmente no site do Elixir. Você pode pesquisar, eu pesquiso geralmente Ecto Transaction e Ecto Multi, você vai ter resultado. Então já fica até uma tarefa para você.
procurar como que funciona o transaction e como funciona o multi. Você vai ver como que vai funcionar aqui, você vai aprender a sintaxe, mas para eu te explicar isso aqui vai demorar bastante tempo. Então, para não ter esse problema de demorar o vídeo, a gente vai colocar isso como meta, você pesquisar, beleza? Pesquisa, comenta e fala o que você achou. Inclusive já aproveita e já deixa seu like agora. Certo, a gente vai comentar todo esse código por enquanto. E a gente vai comentar o insert, para a gente começar a fazer nossos testes. Por questão de não ficar realizando toda hora insert, acho que eu vou até fazer isso para ficar mais fácil. Eu vou reiniciar com ISM. E para não ficar sobrecarregando lá o nosso Phoenix, eu vou usar o nosso seeds aqui, que a gente tem um exemplo. E eu vou pegar esse map para a gente chamar a nossa API. Tá aqui. Vamos começar colocando um alias de bank api.account. Accounts.createUser, a gente vai passar o nosso map, ele retorna new. Ok? Porque está tudo vazio. Vamos começar a testar isso com o multi. Então eu vou colocar um m que a gente vai retornar, um io.inspect m, só para a gente entender o que vai acontecer aqui. O nosso primeiro multi a gente vai chamar ele da seguinte forma: ecto.multi.insert. Aqui o que a gente vai inserir, o tipo de dado que a gente vai inserir. Isso aqui é como se fosse um alias. E a gente vai passar o nosso change set. Para facilitar, a gente tem um insert user que você passa o attrs. Se a gente recompila e testa de novo, vou até gravar esse map nosso, user, vamos gravar ele, para a gente não ter que ficar muita coisa para refatorar. Se a gente recompilou, a gente tem o nosso multi-insert, a gente vai passar também um ecto.multi.new. Vamos entender primeiro essa linha. Ctrl K C. Então a gente já tem o nosso new, a gente vai recompilar. A gente vai chamar o accounts.createUser. Ele simplesmente retorna para a gente um map set, que é as operações que a gente vai executar. Se a gente coloca agora a nossa linha do insert, vamos ver o que vai acontecer. Putz, para chamar isso aqui vai ficar um saco. Vou dar de novo um alias. Bank API account as acc. Eu esqueci até como é que faz essa sintaxe de alias. Como que era? Acho que era essa. Certo, então toda vez que a gente chama C, a gente usa o create user, a gente vai passar o nosso user. E aqui ele retorna para a gente o nosso multi. O que está acontecendo aqui? Primeira coisa que ele está fazendo é, olha, a gente vai pegar e vai organizar por operações. Então a gente tem aqui a operação do user, que a operação do user basicamente tem um change set. E ele está falando que é um change set válido. Ok, até aqui tudo certo. E a nossa segunda operação vai ser o seguinte: ecto.multi.insert também, que vai ser a operação do nosso account. E aqui a gente basicamente vai ter um map de user que é o da operação passada. A gente vai dar um end e a gente vai começar a tratar ela. Ela basicamente vai ser essa operação. Então vou até dar um Ctrl K para a gente tratar o nosso multi. O que ele está reclamando?
account fn user. Aqui, pronto. Estava colocando uma vírgula, não é uma tupla. Deixa eu só dar um mix format. Certo. Volta para cá. Se a gente recompilar, me dá um OK, a gente chama o create user, tá OK. E agora, se você for olhar, a gente tem aqui duas operações, o nosso account e o nosso user. E aqui está a nossa operação de account, que ela vai executar, e a operação do user. Até aqui está tudo certo. Então, é aqui que a gente organizou como que a gente vai fazer a nossa inserção. Agora vem a questão de fazer realmente a inserção. A gente vai usar o repo.transaction para realizar a nossa operação. A gente vai colocar ele no nosso pipe e a gente vai compilar, chamar novamente. E aqui ele dá um false. Vamos entender o que acontece aqui de diferente do que a gente tratava no passado. Se você for observar, antigamente a gente tratava da seguinte maneira. Cria o usuário, retorna o key user. Se der certo, a gente insere o account. Se der certo o account, você retorna o key ou retorna um erro. Então a gente sempre tinha um cenário de erro. Aqui o que acontece na nossa tupla? Ele está falando, retorna também uma tupla que retorna um error, retorna o atômico de aonde está o erro, e no caso é o user, e retorna para a gente um change set e um map. O que interessa para a gente nesse caso em específico? O que interessa para a gente é o error, e o que interessa para a gente também é o change set. Como é que a gente faz para tratar esse erro que no caso já existe um usuário com este e-mail? O account nesse caso ele nem vai dar problema porque ele é um default. A gente vai pegar o nosso user e a gente vai tratar o dado do nosso user da seguinte maneira. Passando ele, e-mail vai ser um novo campo que a gente vai colocar como g2@gmail. Então a gente tem um novo dado. Então a gente já entendeu como funciona o dado do error e agora a gente vai entender também o dado quando dá certo. Chamando novamente nosso create, ele retorna um OK e ele retorna para a gente um map. Nesse map ele tem tanto o account quanto o user funcionando corretamente na nossa tupla. Então são esses dois tipos de dados que a gente vai começar a tratar aqui. Então, como a gente já tem o nosso transaction funcionando, vamos alterar aqui o nosso case statement. Então aqui a gente pode dar o nome de transaction. Isso para a gente não interessa. E a gente, no nosso case statement, ele vai ficar mais simples, que a gente pode até remover essa linha, que é basicamente um resumo. E a gente vai passar o nosso transaction. Aqui eu vou remover. Eu vou fechar aqui o nosso transaction. E a gente vai tratar esses dois casos. O que tem um OK e a transaction e operações, posso colocar aqui como operações. Aqui por enquanto vai ser colocar só uma string, só para a gente não ter problema. E a gente tem um caso que é um error, que é o tipo do error é user, que aqui a gente tem um change set, e aqui a gente tem um map que para a gente pouco importa. Então a gente vai tratar esses dois casos. O que interessa para a gente de operações quando retorna aqui? O que interessa para a gente é a questão dele retornar as operações, que é um map, e retornar um OK. Então nesse caso, o nosso change set ele vai ficar da seguinte maneira, tornando um OK. E a gente pode até tratar isso aqui, onde a gente vai pegar em operações, como a gente tem esse dado aqui correto, vamos tratar ele aqui de uma maneira mais sofisticada. Novamente eu vou chamar essa sintaxe, eu vou só alterar o e-mail.
vai chamar o ACC, que a gente vai pegar retorno, result. Vamos dar uma olhadinha no nosso result, que ele retornou aqui uma operação. Então aqui, e operação. Operação, se a gente chama, ela tem um map. Nesse map a gente pode dar um map.get ou a gente pode tratar ela da seguinte forma, operação.user, que a gente tem tanto usuário como operação.account, que são, no caso, os dois dados que para a gente interessam. Nesse caso a gente vai retornar o usuário, então esse operação.user e operação.account. Seria a forma como a gente vai tratar a nossa tupla. No caso seria operações. Seria como vai ser o novo retorno da nossa tupla e como a gente vai retornar lá no back-end. Aqui nesse exemplo a gente simplesmente vai retornar um error e a gente vai retornar um change set. Então, em tese a nossa transação já está funcionando bem. A gente já refatorou. Então, ectomulti para a gente organizar nossas operações, para a gente criar nossas operações, e o transaction para ele executar as nossas operações. Em resumo, foi isso que a gente fez. Certo, vamos sair agora do nosso terminal, a gente vai voltar aqui para o Mixfinix Server. E a gente vai ver tanto o caso de sucesso quanto o caso de erro. Aqui ele já está reclamando da nossa tupla. A gente retorna agora user e retorna account. Então, o nosso map passa a ter user e passa a ter o account aqui. O que vai mudar aqui no nosso account.json? Se a gente vir aqui, ele vai retornar o account e ele também vai retornar o user. A gente vai passar tanto o user quanto o account. Basicamente, a gente só vai tirar do user essa informação. E aqui ele já passa a funcionar. Vou chamar aqui o nosso Postman e a gente vai fazer um insert. Tá dando um erro. Vamos ver o que acontece, por que ele está lançando um erro. Account está correto. Foi bem aqui. Certo. Então, se a gente chama agora, ele tem que funcionar. E ele funciona. Então o dado ele está retornando para a gente. A diferença é que a gente se preveniu de erros. Foi só isso que aconteceu. Agora vem o próximo refactor. Se a gente chamar novamente com o mesmo endereço de e-mail, que é um caso nosso que está dando problema, o que ele retorna é essa mensagem zoada aqui, retornando ecto e o change set. Que isso para a gente não é um dado válido. Por que a gente tratou naquele momento só retornando ecto.changeset? Para a gente não fazer muitas tratativas, a gente está deixando isso bem na camada de contexto, de transações, de regras de negócio, para a gente só tratar o front do nosso JSON de uma forma mais limpa. Então a gente vai agora tratar esse erro de outra forma. Se você já desenvolveu, basicamente a minha intenção aqui é você entender o que acontece por debaixo dos panos para na hora que você for fazer, por exemplo, usar um generate JSON que provavelmente a gente vai usar no próximo vídeo, ou você utilizar qualquer outro desses serviços, você ter certeza absoluta de tudo que está acontecendo. Tem uma metáfora uma vez que eu conversando com um amigo meu, que a gente estava conversando sobre TDD, a gente estava aprendendo Elixir junto, eu estava ensinando para ele Elixir. E uma vez a gente conversando, e ele falou, Gustavo, como é que você insere a linguagem de programador? Como é que você coloca num copo tanto a areia quanto a pedra? Como é que você começa?
Eu disse, coloco na época imaturidade, hoje em dia eu respondo isso com mais certeza. Eu coloco a areia e depois a pedra. Só que como é que você mistura, Gustavo? Falei, eu mexo a areia. Ele falou assim, não fica mais difícil? Eu falei assim, fica. Ele falou assim, interessante para você deixar misturado é colocar sempre primeiro as pedras para depois colocar a areia. Então você enche o copo de pedra para depois de areia, então fica tudo misturado. E eu achei interessante essa metáfora que ele me contou, porque o que a gente está fazendo aqui é colocar nas pedras os fundamentos para você criar a sua API e dar tudo certo. E aqui agora o que a gente vai fazer? Existem duas formas de a gente tratar. A gente pode colocar um case statements aqui. Provavelmente no próximo vídeo, quando eu for falar de web, a gente vai ver isso. Mas aqui a intenção seria você tratar com um plugin. A gente vai ver também plugins em Elixir. E aqui a gente vai usar um action, fallback, e a gente vai passar um plugin, que vai ser Bank API Web Fallback Controller. Certo. Bora criar essa Fallback Controller, que vai ser fallback controller.x. Aqui use Bank API Web Controller. O que acontece? Um plugin, por definição, ele segue alguns requisitos e a gente vai seguir esses requisitos também. Se a gente for no nosso erro novamente, o que ele retorna? É uma tupla onde tem um actor, tem um error, e aqui a gente vê que ele tem um actor.changeSet. Então como é que a gente vai corrigir esse actor.changeSet e como que a gente vai retornar ele? Então se a gente voltar para cá, a gente vai chamar um def call, sempre passando uma conexão, e a gente vai retornar uma tupla, que vai ser um error. E aqui a gente vai devolver uma estrutura de actor.changeSet, que é algo que a gente está vendo parecido, e a gente vai retornar um changeSet. Cadê esse erro? É realmente isso que está acontecendo. Então vamos tratar. Então a gente vai pegar a conexão e a gente vai colocar um put status, que não é o igual que a gente viu. Put status, que vai ser unprocessable entity. A gente vai ver esse código de erro. Uma dica que você pode ver é Phoenix status, que ele devolve esses atômicos para ti também. Aqui a gente vai colocar uma view, e a view vai ser bank API web.changeSet view. E aqui a view que a gente vai chamar, que vai ser put render, passando o template. No nosso template vai ser error.json, passando o changeSet, tornando o changeSet. Certo. Vamos chamar novamente. Mais um ajuste que a gente vai ter que fazer aqui. Aqui a gente vai ter esse resultado, então a gente vai colocar um if, que é, se tiver isso, você pode retornar como correto, se não, nem faz. Basicamente esse é o resumo do nosso if. Voltando aqui, está tratando. O que ele retorna? Aqui ele foi fazer ele renderizou, mas ele está falando aqui no caso que o render is undefined. Então a gente vai precisar de fazer esse render. Então a gente pode vir em view e colocar changeSet view.x module bank. Falando que é uma view. Aqui a gente vai criar um render. Você bem pode até copiar esse exemplo e colocar aqui. O que muda aqui é o nome que a gente vai chamar, que é error.json. E aqui a gente recebe só um changeSet.
E aqui a gente vai tratar da seguinte maneira. A gente simplesmente vai retornar o change set, então a gente pode colocar aqui o errors. E aqui a gente só vai ver o que acontece. Esse não é o resultado final, é só ver o que vai acontecer aqui. Para a gente usar nossa API. Se a gente chamar novamente, o erro é diferente. Então ele fala, ele consegue acessar o nosso changeset, ele consegue acessar o nosso render, que é o error.json, só que ele não consegue fazer o encode. Para fazer o nosso encode, a gente pode chamar aqui actor.changeset, ou não é change error, changeset.transverse errors. A gente realmente vai passar o changeset. E aqui a gente vai passar, deixa eu só fechar aqui, acho que é translate error, qualidade de 1. Se chama novamente, a nossa API ela já retorna o erro de uma forma mais interessante. Então a gente já conseguiu corrigir a nossa API. Então a gente viu tanto a questão das variáveis de módulo, a gente fez um refactor no insert, então o nosso insert ele já está retornando correto, ele já está retornando a transação como ela deve ser feita, e a gente viu aqui como tratar o erro. O que é interessante, a gente vai usar bastante esse fallback nas próximas APIs, então a gente vai fazer mais um refactor nele para ficar um pouco mais claro e mais simples de entender. Então se a gente vem aqui, a gente só chama como translate errors, passando changeset. Vamos criar aqui o nosso módulo. Errors, passando changeset. E a gente copia o código. Vamos ver se deu tudo certo. Deu tudo certo, vamos só testar. E ele já retorna o erro. Vamos tentar outro erro aqui. Vou tirar o password confirmation para ver o que ele retorna. Can't be blank. Então ele já funciona para qualquer tipo de erro. Vamos deixar como um e-mail inválido. E-mail em formato inválido, que a gente já fez essa tratativa. Vamos colocar um novo e-mail. E ele já retorna tanto a conta correta, com a account ID, com o balance, com as informações tudo corretas. A gente pode melhorar aqui? Pode, mas a intenção é praticar a API. Tem coisa que eu não estou abordando aqui, porque senão vai ficar mais longo ainda o vídeo. Recapitulando. Aqui a gente tem um teste, eu falei que ia corrigir, eu vou corrigir no próximo, porque aqui ele já está grande também o vídeo. Então, recapitulando, vamos dar controller primeiro. O que a gente fez aqui na controller? A gente colocou um plugin, que é um fallback. Esse fallback, toda vez que der erro, ele vai passar por lá e vai retornar a mensagem de erro que a gente quiser. Dá pra gente fazer em tratativas aqui. Só mais um detalhe. Cadê o erro? Chama novamente. Olha o que ele deu. Unprocessable Entity 422. Então, ele pega, passa pelo fallback, já seta a mensagem de erro que a gente colocou lá. Aqui a gente colocou o if para, se a condição for verdadeira, a gente coloca. Aqui a gente refatorou a nossa tupla, dizendo que ela vai ter agora, vai retornar tanto o OK, user e account. Retornando isso, a gente passa esses dados para o nosso account.json, que é a nossa view, e ele já seta esses valores para o nosso, ele já seta esses valores quando for chamar a API. Fallback, a gente criou uma call que vai ter uma conexão que vai pegar o tipo do nosso dado que a gente vai receber, vai ser um error recebendo um changeset. A gente colocou um status, a gente colocou aqui, a gente criou a nossa view, que é o changeset view, e a gente colocou aqui o error.json, que é para onde que a gente vai renderizar,
colocou aqui o Tint7. O que a gente fez aqui? A gente viu que ele não consegue, ao passar automaticamente o Tint7, tratar esse erro. Então, o que a gente fez foi pegar o Tint7 e traduzir para JSON. Então, a gente fez essa tradução usando ecto.tint7. O que mais a gente fez? A gente mexeu na nossa transação. Então, toda vez que uma pessoa tenta criar uma conta, a gente já se muniu para que não retorne erro. Então, a gente usou o multi e a gente usou o transaction. E a gente refatorou também a questão do nosso case statement, dizendo, olha, se tudo isso funcionar, se funcionar, se vier operações e vier o ok, a gente viu isso passo a passo também. Então você pode retornar uma tupla para a gente com o usuário em uma conta. E em caso de erro, a gente viu que ele retorna um erro, no caso atômico que deu erro, que no caso foi aqui no user, o Tint7, e a gente ignorou o map, porque esse dado do map em si não importa para a gente, e a gente retornou simplesmente error.tint7. O porquê? Porque vamos supor, você pega, a gente ia ter que fazer outra questão do Tint7, a gente ia tratar de outra forma, e aqui a gente deixa genérico, e aqui a gente só trata no contexto, que nesse caso particularmente para mim faz mais sentido. Espero que você tenha gostado desse vídeo, essa aula. Eu acho que foi uma baita aula, acho que é um conteúdo bem rico. Vale a pena você praticar. Comenta, curte. E o que eu vou te pedir também, assim que a gente terminar essa série, eu vou dar um desafio para você no final dela, para você aprender mais de Elixir. Um abraço, te vejo no próximo vídeo e até mais.